pouquinho. Salmo 3. Fala pro seu irmão: Deus vai mudar a tua história. Para você, perseguições dentro da própria casa. Davi estava sendo perseguido pelo quem? Pelo inimigo? Pelo vizinho? Pelo colega? Não, pelo seu próprio filho. Davi estava perseguido pelo próprio filho. Mas o pai fala assim: puxa vida, que filho ruim, né? Olha só, Davi, né? Puxa vida, o filho perseguiu o pai, ruim. Mas se você for ver a história, quem causou essa perseguição foi o próprio pai. Porque não existe maldição sem causa. A Bíblia diz isso. Ah, pastor, eu estou debaixo de maldição. Tem alguma causa? Ah, não tem causa nenhuma. Então rasga a Bíblia porque ela é mentirosa. Porque a Bíblia diz que não há maldição sem causa. E olha que interessante. Ele causa isso porque existe, irmão, uma legalidade. Muitas vezes a pessoa dá uma legalidade na sua família, na tua casa, de maldições virem na família. Se você for ver a história, o que Davi faz? Davi, ele tinha várias mulheres, não é? Mas o começo do erro de Davi não é nem aí. O começo do erro de Davi é quando alguém fala assim: Davi, não vá para a guerra não, porque você é a lâmpada de Israel. Ah, Davi, não vá, porque o que nós vamos fazer se de repente nós perdemos você? E aí Davi deixou isso entrar no coração. Ele esqueceu que se ele estava ali é por causa de Deus, somente por causa de Deus, porque ele não tinha como estar ali. Mas o lugar de Davi, na onde que era? Na guerra. Porque tem gente que está fora do lugar. Não é brincadeira. Deus mandou você fazer uma coisa, você está fazendo outra. Deus dá um direcionamento, você está fazendo outra coisa. Escute bem, querido. Quando a gente sai do propósito de Deus, a gente dá uma legalidade para um monte de coisa acontecer na nossa vida. E depois, muitas vezes, quem vai colher não é a gente, mas é os nossos descendentes. Quem está entendendo? Então, como ele estava fora do lugar, então quando está fora do lugar, a gente dá legalidade para o inimigo. De repente, Davi fora do lugar, sem ter o que fazer, olha pela janela. E quando ele olha pela janela, ele vê uma mulher linda, maravilhosa, nua, tomando sol. Tudo bem, olhou. Vai arrancar os olhos? Não vai arrancar os olhos. Mas tinha que olhar de novo. Tem assim: ai, pastora, sabe por que eu caí? Porque a pessoa passou na minha frente. Gente, se você não consegue ver uma pessoa passar na sua frente e faz cair, é melhor você vir no médico e falar: arranca meus olhos, deixa eu ficar cego. Porque é melhor entrar cego no céu do que com o olho no inferno. Olhou de novo, caiu. Detalhe, irmão, detalhe. Ele tinha várias mulheres. Não precisava mais de outra. Não precisava de outra mulher. Mas tem que mexer naquilo que não é dele. Fala pro seu irmão: quando você mexe naquilo que não é seu, você se dá mal. Tem coisas que não é nem o diabo que faz, irmão. Tem coisas que a gente mesmo que provoca. Parece que não é nem o diabo que age. Parece que é a pessoa que entra no diabo. Deus está vendo tudo. Tudo que você faz. De dia, de tarde, de noite. O que você está fazendo no celular. Quando você entra no banheiro. Deus está vendo tudo. Deus está em todo lugar. Deus está em todo momento. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o teu pensamento. Deus conhece o teu levantar. Deus conhece o teu levantar, o seu deitar. Deus conhece tudo. Ali começa uma sucessão de maldição hereditária. E a Bíblia fala que a maldição vai até a terceira e quarta geração. Terceira e quarta? Mas para ela ir para a terceira e quarta geração, precisa do quê? De uma porta. Fala pro seu irmão: enquanto tiver uma porta aberta, Satanás vai continuar. Mas pastora, não fui eu que abri a porta. Eu acredito, eu creio, eu acredito. Mas enquanto você tiver a mesma atitude daquele que abriu a porta vai ficar aberta. Meu Deus. Acontece essa desgraça na vida de Davi. Só que não dá para esconder, né, querido? Não dá para esconder. Mata, olha só, mata. Deus vai lá, manda um profeta, dá uma chance para ele se arrepender. Porque se não houver arrependimento, não tem perdão de pecado. O que ele faz quando o profeta fala? O que você faria se alguém pegasse um único animal de uma pessoa que tivesse só aquele, e o outro tem bastante rebanho? O que você faria? Mata. Ele mesmo deu a sentença para ele mesmo.
Porque a gente sempre acha que os outros estão errados e a gente está certo. A gente acha que o erro está no outro. Nunca o erro está na gente. Escute bem. Quer que Deus mude a tua história? A primeira coisa, reconheça que o erro está em você. O erro não está no vizinho, não está no amigo, não está no colega, não está no pastor, não está na igreja. Quando você reconhecer que o erro está em você, Deus vai mudar a tua história. Davi não reconhece. Então aquele espírito, ele faz o quê? A mulher estava grávida. A amante estava grávida. Então, nasce a criança fica doente, fica mal, para morrer. Então Davi vai fazer o quê? A coisa mais cara de pau que alguém pode fazer. Vou falar mesmo, é a coisa mais cara de pau que alguém pode fazer. Sabe o que ele faz? A criança está lá morrendo. Senhor, eu vou rasgar minha roupa, vou jogar aqui, vou parar de... Vou falar, Senhor, eu estou arrependido. Arrependido? Arrependido depois que aconteceu o negócio? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependido é quando você faz o negócio, olha, eu pequei contra ti, Jesus, me tenha misericórdia. Mas quando você vê a causa do negócio acontecer e deu errado, isso não é arrependimento, isso é remorso. E o meu Deus perdoa, sabe o quê? Coração arrependido. Remorso é outro esquema. Presta atenção. Davi ali, a criança morreu. Senhor, não deixa morrer. A criança morre. A criança morre. Imediatamente ele se levanta, vai tomar banho, arruma a cara. Lindo, maravilhoso. Fazer o quê, né? Morreu. A criança morreu, fazer o quê, né? Morreu. Sabe por que eu falo que é a coisa mais cara de pau? Porque aquela criança morreu por causa dele. Era o primeiro para chorar, para gritar e falar: a culpa é minha. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo, irmão? Muita gente faz um monte de coisa errada. Chega na presença de Deus: amém, Senhor, eu pedi perdão. Agora vamos viver a vida, vamos viver a vida. Ai, Senhor, eu não sei porque eu estou sofrendo. Você esqueceu aonde você fez lá coisa errada? Você esqueceu aonde faltou conserto? Você esqueceu? Mas eu já me consertei com Deus, consertei com Deus e com as pessoas. Vamos, irmão, e com as pessoas? E com as pessoas? Então, irmão, Davi dá legalidade. E aí a espada não se aparta mais da família de Davi. Olha aqui a legalidade. Olha o que uma porta aberta faz. Uma porta aberta faz. A filha é estuprada pelo outro irmão. O outro irmão fica bravo, porque Davi não tem reação. Porque uma coisa eu falo para você, irmão: se uma pessoa não tem um conserto com Deus, ela perde totalmente a autoridade sobre a família. Ele não tinha mais autoridade. Não tinha mais autoridade. É rei. Então, a filha é estuprada. O outro, ele não faz nada. O irmão vê, fica revoltado. Absalão fica revoltado, fica bravo. Como nada tivesse acontecido, então vamos ver. E aí você vê um Absalão aqui, se levantando contra o próprio pai. E aí você entende por que esse cara se levantou contra o próprio pai. Porque a história dele poderia ser diferente, pastor. A história dele poderia ser diferente. Esse cara não era feliz. Você acha que alguém que se levanta contra o próprio pai para matar, para querer uma coisa do pai, você acha que essa pessoa é feliz? Não, irmão. Porque o normal, o natural é a gente se conviver com o pai. O natural é a gente sentar numa mesa com o pai. É isso que um filho espera, sim ou não? Só que não tinha isso. Não tinha isso. Porque o pai fez besteira lá atrás. Eu quero falar para você que Deus trouxe você hoje aqui para quebrar maldições que os seus pais fizeram besteira lá atrás. Está trazendo até hoje na tua vida. Porque a visão de Satanás é perpetuar o pecado. Satanás quer isso. Ele quer isso. Porém, Absalão se levanta contra o pai, porque Satanás dá esse ódio, essa briga, esse espírito de morte. Porém, Satanás ele pode até querer dominar, mas ele não tem esse poder todo de dominar. Porque a gente tem um negócio que se chama livre-arbítrio. A gente é um ser pensante. Então a gente tem como escolher. Por isso que eu falo para você, quebrar a maldição não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque você vai ter que agir. Sua mãe talvez te ensinou com a vida deles. Por exemplo, o que Davi ensinou para os filhos? Adulterar, matar. Não é assim? Ensinou, vou passar a perna em todo mundo, ninguém precisa ver. Não foi esse exemplo que Davi ensinou?
Então, o que aqueles filhos, para perder, quebrar a maldição, tinha que fazer o quê? Meu pai matou, mas eu não vou matar. Meu pai adulterou, mas eu não vou adulterar. Meu pai passou, fez enquanto que não estava acontecendo, mas eu não vou fazer. Porque eu quero uma nova vida para mim. Meu pai era vingativo, mas eu não vou ser. Meu pai odiava, mas eu não vou odiar. Meu pai não perdoava, mas eu vou perdoar. Ei, quem está entendendo? Do meu pai eu já sei do começo até o fim, mas o meu livro eu estou escrevendo ainda. Então dá para mudar a história. Ai, bispa, que besteira que você pregou isso. Não, eu preguei a minha vida. Eu preguei a minha vida. Porque se a minha avó não tivesse adulterado lá atrás, minha mãe não tinha sido deixada na praça pública, minha outra tia não tinha virado prostituta. Quem está entendendo? O espírito da morte não teria entrado na vida minha, da minha mãe, da minha avó, e assassinado ela. O ódio não teria entrado. Talvez o meu irmão estivesse vivo, porque o assassinato, liberou o espírito do assassinato. Parte de Deus falar para você que às vezes você veio aqui falando: bispa, você vai colocar a mão sobre mim e o demônio vai sair da minha vida. Eu creio no nome de Jesus, mas não adianta eu colocar a mão e você continuar tendo as mesmas atitudes do seu pai e da tua mãe, as mesmas atitudes da pessoa que fez. Age igualzinho. Meu pai bebia, então eu vou beber. Minha mãe fumava, então eu vou fumar. Porque na minha casa todo mundo fala palavrão, então eu também vou falar. Porque eu sou assim, sabe por quê, pastor? Porque o meu pai não perdoava, então eu não vou perdoar. Escuta, sabe por que essa igreja se formou? Sabe por quê? Lógico, primeiramente é porque Deus quis. E segunda coisa, sabe por quê? Porque eu decidi que a minha história tinha que ser diferente da minha mãe e do meu pai. Toda essa história, pastor, aconteceu, sabe onde? Nesse bairro, na Vila Angélica, num lugar mais improvável, que era para eu abrir igreja. Mas por que Deus fez abrir nova história? Bispa, como você fez? Sabe como que eu fiz? Eu liberei perdão para o meu pai, o abusador meu, e cuidei dele durante 10 dias quando ele estava agonizando, e cuidei dentro da minha casa durante 15 anos, meu pai na cama. 1000 gerações de bênção, as 1000 gerações de bênção, as 1000 gerações de bênção. Bispa, foi fácil? Não foi fácil. Aí tem um segredo. Precisa ser cheio do Espírito Santo para você liberar perdão para quem abusou de você sexualmente. Não é fácil. Cheguei na minha mãe que me trocou, falou assim: minha mãe, eu libero perdão. Sabe o que aconteceu? Depois que liberei perdão, a minha mãe aceitou Jesus. Porque eu falei: Satanás, você não vai continuar na minha geração. Viu? É você que decide. Se você quer que o diabo continue na sua geração, vai ter uma geração que a espada não vai faltar na sua casa. É briga contenda. Mas se você decidir: eu não quero. Mas é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente vem de uma família assim. É cultural, gente. Entendeu? Então foi criado. Você vai viver 1000 gerações de bênção, 1000 gerações de bênção, 1000 gerações de bênção. A minha família era a menor da casa, menor família, que tinha a casa que os outros deu. Quebrou a maldição. Minha mãe trocou uma casa. Veja, isso é normal, irmão. Aí que eu falo para você. Eu não prego só uma historinha aqui, eu prego o que eu vivo. Eu sei que isso é real. Uma casinha de 2 quartos, sala, cozinha. Minha mãe troca essa casa, depois que quebra a maldição, aceita Jesus por uma casa de São Guilherme de 11 cômodos. Voltou quanto? Nada. 11 cômodos. Aí nós vamos dividir a casa. Agora a casa tem, deve fazer 4 casas. Quer dizer, eu tinha uma casa, minha mãe tinha uma casa na maldição. Quebrou a maldição, Deus deu 4. Porque Deus pode restituir a gente 4 vezes mais. 4 vezes mais. Na maldição, precisava de cesta básica. Na cabine de maldição, já chegamos a dar 1.200 cesta básica. Na maldição, vida mirrada, presa, amarrada, não vai. Até a igreja não ia. Eu estou falando coisa, irmão, não é só, é um tempo. A igreja não ia. Agora, para a glória do Senhor, hoje chegou todo o material para poder reformar a igreja,
Para a honra e glória do Senhor. Mesma coisa você vai pagar? Nada. Tem galão que chegou aí, irmão, de carro, irmão, que vale cada galão R$1.000. Muito mais, né? 3 empresas que vai trazer, está chegando. A carruagem está chegando uma atrás da outra. E aí? Para você entender, para eu fechar aqui. Lembra aquele perrengue que era para fazer? Cadê a Marta? A Marta não está aqui, né? Perrengue para fazer retiro? Hoje nós vamos no hotel fazer. Aplauda direito, querido. Foi fácil? Não! Foi fácil? Não! Bispo, então o que Davi deveria fazer? Sabe o que Davi deveria fazer? Na minha opinião. Errei. Tá? Ó, presta atenção. Errei. Peguei aquilo que não deveria. Adulterei. Não sou digno de ser rei. Não sou digno. Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Porque um rei não pode matar o seu súdito. E muito mais aquele que está defendendo ele. Mas hoje em dia não. É rei, continua no mesmo cargo. Por quê? Para ninguém ficar sabendo, mas Deus está vendo. E por causa de muito disso, muitos filhos de crente estão sofrendo aí. Porque tem um monte de gente em cima do altar, com safadeza, sem vergonhice. E o filho que sofre. Errei, não sou digno. Errei, me afasto. Errei, Senhor, errei. O que tiver que acontecer, venha sobre mim. Veio sobre ele? Não, veio sobre os filhos. Então eu vou ficar de boa. Quem está entendendo? Fala pro seu irmão, quer fazer coisa errada? Aceita as consequências.